gente ouve muito falar em quimioterapia e câncer, né? Todo mundo conhece alguém que tem ou já teve câncer e que passou por diferentes tratamentos. E o objetivo desse vídeo é te contar como é que funciona o tratamento do câncer, em especial a quimioterapia, e entender se é possível ter uma cura do câncer. Embora essas duas palavras, câncer e quimioterapia, sejam muito comuns no nosso vocabulário, nem sempre a gente entende muito bem o que elas querem dizer. E um exemplo é que muitas pessoas ainda acreditam que a ciência precisa encontrar a cura para o câncer, enquanto outras pessoas acreditam que a indústria farmacêutica do mal já tem essa cura e não divulga porque não quer ou porque não seria lucrativo para ela. Mas tem um grande problema nessas afirmações. Câncer não é uma doença só. Quando a gente fala em câncer, a gente está falando, na verdade, de mais de 100 doenças diferentes que popularmente são chamadas pelo mesmo nome. Além da gente ter a diferenciação de acordo com o órgão onde o tumor cresce, como câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata, de estômago, de pulmão, de sangue, que seriam as leucemias, e assim por diante, que já dá vários tipos de câncer, a gente tem também a diferenciação entre os próprios tumores do mesmo órgão. Pegando o exemplo da leucemia, que eu conheço um pouco mais, de cara já são 4 tipos: a mieloide aguda ou crônica e a linfóide aguda, tá difícil. A mieloide aguda ou crônica e a linfóide aguda ou crônica também. Só lembrando que aguda é uma doença que surge rápido e crônica é uma doença que leva ali até alguns anos para surgir. E aí dentro de cada um desses 4 tipos eu posso ter outros subtipos dependendo do tipo de célula do sangue que está alterada. Isso sem mencionar os cânceres de animais também. Por isso é extremamente complexo e difícil, para não dizer impossível, encontrar uma cura que sirva para todas essas doenças diferentes. Os pacientes eles podem se curar dos seus cânceres, mas ter um único remédio que sirva para tratar todos os tipos é algo que dificilmente vai existir. Porém, todos os tumores têm uma coisa em comum. Todos surgem a partir de uma célula que passou a crescer sem controle. É mais ou menos como adotar o primeiro gato. Depois disso, você perde o controle e aí quando vê, já mora com 3 gatos e um dog que apareceu no meio do caminho. Mas só para ficar mais claro, praticamente todas as células do seu corpo precisam se duplicar, ou seja, fazer cópias idênticas delas mesmas, um clone de células, para dar origem a novas células e manter funcionando o órgão do qual ela faz parte. Esse processo, claro, é acompanhado da morte das células mais velhas, mantendo assim o número de células dentro do órgão sempre mais ou menos o mesmo. Só que o processo de duplicação não é totalmente perfeito. A célula precisa fazer uma cópia de tudo o que tem dentro dela, principalmente o DNA. E pode ser que aconteça algum errinho nesse processo, o que é super normal, já que é realmente muita coisa para fazer. Por saber que pode ter erro, a célula tem vários sistemas de reparo, de conserto do DNA, porque um DNA com erro é um DNA que não funciona muito bem. E se o DNA fosse um livro, os erros seriam, por exemplo, páginas faltando ou páginas rasgadas. Alguns desses erros podem fazer a célula achar que ela precisa produzir mais que uma cópia dela mesma, o que é um problema, porque aí a quantidade de células geradas a partir desse erro não cabe mais no órgão onde ela está. Imagina que você constrói uma casa de 50 metros quadrados e aí chegam 103 pessoas para morar. Acho que não vai caber. Então, uma das funções desse sistema de reparo é ir lá e consertar o DNA onde tem o problema para garantir que, entre outras coisas, a célula não vai fazer mais de uma cópia dela mesma. E aí é quando esse sistema falha, e aí podem existir até centenas de razões para ele falhar, que a célulazinha ali do bem, que estava ali só bem plena, cumprindo sua missão de vida, vira uma célula tumoral e começa a fazer muitas cópias dela mesma. E aí, como no lugar onde deveria ter uma célula, agora tem centenas, e é isso que a gente chama de tumor, os nutrientes que chegavam pelo sangue ali naquele órgão não vão ser mais suficientes para alimentar essas células. Então elas começam a dizer para o corpo que precisa construir mais vasos sanguíneos que vão trazer mais nutrientes de uma vez só para elas ali. Só que, além de trazer mais nutrientes, esses novos vasos podem se tornar uma rota de fuga para as células se soltarem do tumor e assim se espalharem pelo corpo.
Isso é o que a gente chama de metástase. As células de um tumor se espalham pelo corpo e formam tumores em outros órgãos que não aquele onde ela se originou. Bom, e qual é o problema disso tudo, né? Porque se é só uma célula ali crescendo meio doida, não deveria causar tanto problema, não é mesmo? Pois é, a grande questão é que essa massa de célula crescendo sem parar... Ai, eu bati o dedo no trem. A grande questão é que essa massa de célula que está crescendo ali sem parar começa a afetar o funcionamento desse órgão onde ela está. E é aí que começam a surgir os sintomas de cada tipo de câncer. E se ela conseguir escapar e causar metástase, você pode ter vários órgãos no seu corpo que deixam de funcionar. Então, é preciso que a gente contenha um tumor o quanto antes. Então, o diagnóstico precoce e rápido é muito importante. Porque quanto mais no início da doença a gente descobre, maior a chance de o paciente se curar totalmente. E é aí que entra a quimioterapia. Antigamente, quando alguém tinha câncer, era tratado com cirurgia e ou radioterapia, que são tratamentos locais, ou seja, eles agem só no local onde o tumor está. Mas, como eu falei, o tumor pode se espalhar pelo corpo causando a metástase. Então, hoje em dia, um dos tipos mais comuns de tratamento usados para o câncer é a quimioterapia, que atinge o corpo todo. E o objetivo da quimioterapia é destruir essas células cancerosas, preservando ao máximo as células normais. E como muita coisa na ciência, a quimioterapia foi descoberta por acaso, pelos efeitos de uma arma química usada na Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda. Esse gás não tem cheiro depois de pronto para usar, mas causa grandes queimaduras com formação de bolha na pele e no trato respiratório, e pode levar à cegueira e à morte por asfixia. Um médico que tratava dos soldados que foram vítimas dessa substância viu que eles apresentavam poucos glóbulos brancos, que são as células de defesa, porque o gás mostarda causava destruição da medula óssea, que é o local dentro dos nossos ossos onde essas células são produzidas e todas as outras células do sangue também. E isso foi o estalo que fez os médicos e cientistas começarem a estudar esse gás, a princípio para descobrir antídotos contra ele. Bom, e aí durante essa pesquisa com antídotos, os cientistas viram que o gás mostarda podia ser útil para tratar pacientes com câncer do tipo linfóide, que são um tipo onde as células tumorais são justamente as células brancas do sangue, as mesmas que são destruídas com o gás mostarda. Eles resolveram então testar em um paciente com linfoma que já tinha tentado todos os tratamentos disponíveis na época e nada funcionava. E esse paciente melhorou e o câncer sumiu dos exames. Essa foi a primeira quimioterapia bem sucedida da história na década de 40 e foi assim um marco importantíssimo para a medicina moderna. Depois disso, mais quimioterápicos foram descobertos, cada um agindo em uma fase diferente do ciclo celular e cada um agindo melhor em um tipo ou outro de tumor. Bom, mas aí, depois de um tempo que esse paciente foi tratado, o tumor dele voltou. E ali também já ficou demonstrado que os tumores podem se tornar resistentes à quimioterapia, mais ou menos da mesma forma que as bactérias ficam resistentes aos antibióticos. E é por isso que na maioria dos tratamentos são usados vários quimioterápicos, não um só, porque assim diminui a chance de resistência do tumor. Uma curiosidade é que alguns quimioterápicos que foram descobertos são derivados de plantas, como por exemplo o quimioterápico chamado vinblastina, que veio de uma planta super comum, a Maria Sem Vergonha, que também é conhecida como vinca, beijo da mulata, boa noite ou beijinho. E ela é vista em praticamente qualquer rua desse país. E hoje a vinblastina é usada para tratar linfomas e mastocitomas, que é um tumor comum em doguinhos. E aí quando é que você ia imaginar que essa plantinha, né, tinha... Com certeza você já viu essa plantinha em alguma calçada. Quando é que você ia imaginar que ela tinha uma substância potente para tratar o câncer, não é? Não é incrível? Ah, só lembrando que não é pra sair por aí comendo as plantinhas da rua, porque não é assim que funciona. Não só você não vai nem se prevenir do câncer, como você ainda pode se intoxicar. Essa substância anticâncer extraída da planta é isolada e feita em laboratório. Então comer a planta não serve pra nada. Como a base do surgimento e da manutenção dos tumores é a divisão celular descontrolada, a maioria dos quimioterápicos age justamente nas fases em que a célula está se multiplicando para bloquear esse ciclo de divisão chamado ciclo celular e aí com isso parar o crescimento do tumor. De uma forma bem simplificada, a célula que não está se dividindo está na fase de ciclo chamada G0. Na fase G1, a célula começa a se preparar para se multiplicar
e são produzidas as substâncias que vão ser utilizadas pela nova célula. Na fase S, todo o DNA da célula é duplicado e na fase G2, a célula é preparada para se dividir. E aí na fase M, de mitose, ela se divide. E aí existem quimioterápicos que agem em cada uma dessas fases de divisão. Uma célula normal, ela passa da fase M para a fase G0, que é a fase de descanso, lá suave. Mas a célula cancerosa não. Ela passa da fase M direto para a fase G1 de volta e continua a se multiplicar. Por isso, o tumor cresce tão rápido. Só que, embora as células tumorais se dividam loucamente, elas não são as únicas células se dividindo no nosso corpo. As células do seu sistema imunológico e do bulbo do seu cabelo também se dividem com uma frequência bem alta e por isso também são afetadas pelos quimioterápicos. É por essa razão que 2 dos principais efeitos colaterais da quimioterapia são baixar a imunidade e cair o cabelo. Como existem também outros possíveis efeitos colaterais, incluindo enjoo, diarreia, perda de peso, muitas pessoas acham que a quimioterapia é uma grande vilã no tratamento do câncer. Mas não se engane não, meu povo, porque é graças à quimioterapia que milhares de vidas são salvas todos os anos. Ela é parte muito importante do tratamento combinado, que envolve cirurgia e também a radioterapia em algumas circunstâncias. E uma coisa muito importante é que não é sempre que todos esses efeitos colaterais vão acontecer em quem faz quimioterapia. Eles dependem de qual quimioterápico está sendo usado, da condição da pessoa, de várias razões. Por isso, é perfeitamente possível passar por uma quimioterapia sem perder cabelo. E por fim, a quimioterapia, radioterapia e cirurgia foram por muitos anos as únicas formas de tratamento do câncer, independentemente do tipo de tumor. Mas, como tudo nessa vida evolui, novas formas de tratamento e diagnóstico mais precisos surgem a cada ano e tornam todo esse processo que é tão sofrido mais efetivo e menos doloroso física e emocionalmente. Uma das coisas que revolucionou o tratamento foi o diagnóstico molecular, que vai lá e identifica todos os genes que estão cagados no DNA da célula tumoral. E aí, com isso, é possível escolher medicamentos que atuem diretamente nas alterações que aquele tumor tem, sem precisar ficar na tentativa e erro de dar um remédio, espera pra ver se funciona, aí se não funciona, tem que trocar. Então, isso permite que o tratamento seja muito mais preciso. E é uma outra ferramenta de diagnóstico muito importante, são os exames de imagem, que permitem identificar tumores cada vez menores. Isso permite que a gente ache a doença muito antes dos sintomas aparecerem e a gente consegue começar o tratamento muito mais rápido. E aí, com isso, as chances de cura são, lá nas alturas. Energia lá em cima, né? Como é que é o meme do choque de cultura? E além disso, agora também existem cirurgias menos invasivas e medicamentos novos e mais potentes que têm menos efeitos adversos. E a revolução mais recente nisso tudo é a imunoterapia. Essa técnica usa as nossas próprias células de defesa contra o câncer, estimulando o nosso sistema imunológico para combater as células tumorais. Inclusive, os vencedores do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2018 foram os responsáveis por descobrir os mecanismos celulares que permitem que a gente use essa técnica hoje. E aí, um dos tratamentos derivados dessa técnica é o CAR-T. Nessa técnica, os linfócitos T, que são um tipo de célula de defesa do paciente, são modificados geneticamente em laboratório para virarem literalmente caçadores de câncer. Eu sei que parece muito ficção científica, mas, gente, isso já é tratamento aprovado. É muito maravilhoso. E com o investimento em ciência e tecnologia, novas técnicas, novos tratamentos mais avançados e com menos efeitos colaterais devem surgir. É por isso que o investimento em ciência só melhora tudo, gente. Então, defenda a ciência. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e tenha entendido finalmente o que é e como funciona a quimioterapia. Compartilha com seus amigos, com a sua família e com as pessoas que você acha que podem gostar muito do que vão ver por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like aqui que não cai o dedo e segue a gente lá nas outras redes sociais. Beijo, tchau!